o Padre Adroaldo, estou aqui na Capela da Trindade, em Itaici, com este painel lindíssimo do Cláudio Pastro, para falar a vocês sobre o Retiro Quaresmal, o roteiro do Retiro Quaresmal que está aqui. Já é o 18º ano que a equipe de Itaici, de jesuítas de Itaici, prepara um roteiro para o tempo quaresmal. É um tempo litúrgico a ser vivido de uma maneira diferente, é um tempo orante. Participando deste percurso quaresmal, cada seguidor e seguidora de Jesus busca crescer na identificação com Ele através de uma profunda conversão e transformação de vida. Neste roteiro, na primeira parte, são indicadas um modo de proceder nesse retiro quaresmal, os passos para a oração, as maneiras de orar, e seguimos o método inaciano, ou seja, de Santo Inácio de Loyola, com relação à oração. Então aqui, cada semana foi preparada por um jesuíta, e dentro desse horizonte dos exercícios espirituais. Então aqui o retiro quaresmal nos convida a viver um tempo profundo de conversão. Podemos dizer assim, vida em conversão. Conversão não é um ato, é um modo de proceder permanente. E o tempo da Quaresma é um tempo privilegiado para esta conversão. Nós sempre temos como inspiração desse retiro quaresmal o tema da campanha da fraternidade de cada ano aqui no Brasil. Este ano, a Igreja chama a atenção para a realidade educacional, fraternidade e educação, com o lema "Fala com sabedoria e ensina com amor". Então, o tempo quaresmal é também uma escola de vida, é um longo processo de aprendizagem, deixando-nos conduzir pela graça, pelo Espírito de Deus, primeiro em direção a uma dimensão mais profunda, e depois em direção aos outros. Então podemos dizer que o tempo quaresmal tem dois percursos: um percurso de interioridade, redescoberta de si mesmo, dos próprios dons, capacidades, também tomada de conhecimento ou de consciência dos próprios limites, daquilo que trava o fluir da própria vida. E o outro percurso é o percurso em direção aos outros, é o compromisso com as pessoas. Então, esse é o processo de conversão, que não é um processo intimista, fechado, mas é um processo de abertura, de sintonia e de compromisso com as pessoas. Dito isso, vamos começar, então, apresentando o que nós conhecemos como Semana Introdutória do Retiro Quaresmal, que vai da quarta-feira de cinzas até sábado de cinzas. E começamos, então, com a imposição das cinzas, o rito litúrgico da imposição das cinzas. Qual o significado das cinzas na Bíblia e na vida cristã? Podemos dizer que tudo aquilo que é caduco, aquilo que é antigo, aquilo que é autocentrado, deve ser queimado pela ação da graça de Deus. Deus nos queima e faz surgir, emergir uma nova pessoa, uma pessoa transformada. Outro sentido também poderíamos dizer que as cinzas se deixam conduzir pelo vento. Também nós, no tempo quaresmal, como cinzas, somos pó, somos cinzas, mas uma cinza sagrada, também nos deixamos conduzir por esse Espírito. Não sabemos para onde ele nos conduz, mas se trata de deixar-nos conduzir por ele. Então esse é o sentido da imposição das cinzas, esse reconhecimento de que somos criaturas frágeis, limitadas, mas sempre centrados na confiança e na ação de Deus em nossas vidas. Na quarta-feira de cinzas, o Evangelho vai insistir nas chamadas práticas quaresmais, ou seja, a oração, o jejum e a esmola. São práticas quaresmais que fazem referência às nossas relações básicas: relação com Deus, relação com os outros, relação consigo mesmo e com as coisas. E através dessas relações mais sadias, mais transformadoras, é que vamos crescendo como pessoas e vamos também crescendo na identificação com Jesus Cristo.
Então aqui aparece o sentido do jejum, que não é tanto deixar de comer ou não comer, mas é muito mais deixar Deus ser Deus na nossa vida. Esse é o verdadeiro jejum. Depois o sentido da esmola, que é a relação com os outros. Não é a esmola enquanto eu vou dar alguma coisa que está sobrando, não é isso. No sentido grego, a expressão significa ter piedade, ter compaixão do outro, é comprometer-se com o outro, é uma sensibilidade solidária. E depois, então, a oração, que implica, então, essa relação com o próprio Deus. O tempo da Quaresma é um tempo propício para crescer nessa intimidade com Deus, deixando Deus ser Deus na nossa própria vida. Então, essas práticas quaresmais, elas vão se fazendo presentes ao longo de todo o percurso quaresmal. Sempre a pessoa que está fazendo o celebrando o tempo quaresmal, ela está sempre em sintonia com o Criador, com Deus, está crescendo em comunhão com os outros, está crescendo em liberdade na relação com as coisas e com os bens, e está crescendo também na relação consigo mesmo, nesse autoconhecimento. Então, esse é o processo de conversão, que não é um ato, mas é uma atitude permanente. Depois da quarta-feira de cinzas, aí quinta-feira de cinzas e sexta-feira de cinzas, também são dias, os evangelhos vão retomar, vão aprofundar a experiência da quarta-feira de cinzas. A própria sexta-feira, o evangelho de sexta-feira de cinzas, mais uma vez vai fazer referência ao jejum, recuperar o sentido do jejum, que não é uma simples penitência, uma mortificação, mas é muito mais um esvaziamento de si, para deixar Deus tomar posse da própria interioridade. E com isso, caminhamos para o sábado de cinzas, que é um dia dedicado mais a uma repetição. O que significa repetição? É voltar e verificar por onde passou o Senhor ao longo desses 3 dias, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira de cinzas. Quais foram os apelos, quais foram as inspirações mais fortes? Então, é uma repetição dos 3 dias vivenciados, para poder colher o fruto dos 3 dias e preparar-se, mobilizar-se para a semana seguinte, que é a primeira semana da Quaresma. Então, esta é a chamada semana introdutória, né? E por isso desejo a vocês que se mobilizem, se preparem, se deixem conduzir neste tempo quaresmal, através dessa oração preparatória, desta semana preparatória, e também através das chamadas práticas quaresmais, a esmola, o jejum e a oração. Então, uma boa oração a todos vocês.